Então, vem para mais uma decoração de bolo aqui comigo. Oi, pessoal, eu sou a Dani e eu tenho uma confeitaria em casa. Hoje eu vou mostrar para vocês a decoração desse bolo aqui. Então, para começar, a gente coloca um pouquinho do recheio. Se você tiver do próprio recheio, pode colocar na Cakeboard, tá bom? Só pra gente fixar. Se você não tiver, pode utilizar um outro recheio que você tem aí, porque não vai interferir no seu bolo. É só mesmo pra gente poder grudar ele ali e ele não correr da Cakeboard conforme o cliente vai transportando esse bolo aí, tá bom? É um bolo de 1,5 kg e o meu bolo de 1,5 kg eu faço ele na forma de 15 de diâmetro por 10 de altura. Aí ele tem 3 camadas de recheio e 4 discos de massa. A decoração desse bolo, o tema é Jardim Encantado. A cliente ela me mandou um bolo para seguir como exemplo, né, uma inspiração, e a gente seguiu fazendo um modelinho semelhante ao que ela mandou, tá bom? Bem simples de fazer, gente. Por mais que vai ser um bolo com 3 cores, ele não é difícil de fazer. Você só tem que se atentar mesmo na hora que você aplicar esse chantilly. E você não pode ficar passando várias vezes a espátula. Então, tipo assim, aplicou os 3 tons de cores diferentes. Ok, vai passar a espátula. Ele preencheu, acabou. Você já tira essa espátula. Não fica repassando, repassando, porque senão você vai afinando, às vezes as cores vai se misturando e acaba se perdendo ali. Não fica a divisão certinha, tá bom? Bati o chantilly, no caso eu bati na cor branca natural dele, coloquei nos potinhos, porque não é muito. A parte que a gente vai fazer as cores diferentes vai ser embaixo. Então, as cores que eu vou utilizar para fazer, né, esse degradê, no caso de cores diferentes, vai ser o azul, o amarelo e o restante do bolo, a maior parte, vai ser um tom de lilás bem clarinho, que é para um bebê, gente, esse bolo. Um bebê não, é uma criança de 2 anos, mas a cor a gente não queria que fosse forte, a gente queria que ficasse mais clarinha mesmo. Então, comecei colocando os corantes nos potinhos, fui mexendo e reservando. O que que você tem que tomar cuidado aqui? Quando a gente vai batendo demais ali na mão, às vezes a gente passa do ponto. E esse chantilly, ele fica mais poroso, ele não fica lisinho. Então, quando a gente aplicar no bolo, o que acontece? Ele fica poroso, aí você vai passar a espátula mais de uma, duas, 3 vezes, e vai acontecer aquilo que eu falei pra vocês, das cores começarem a sumir, se misturar, entendeu? E não ficar a divisão perfeita. Então, o que que você faz? Hidrata bem esse chantilly. Vai mexer ali, não tem problema, vai mexendo. Ele chegou na tonalidade que você quer e você sentiu que ele foi um pouco mais firme, coloca um pouco de leite condensado ou um pouco de creme de leite ou até um pouco do próprio chantilly, só que dele líquido, sem ser o que tá batido na bacia, tá bom? E depois aí sim, a gente coloca esse chantilly na manga de confeitar e aplica no bolo. A aplicação não tem segredo, é como a gente faz em todos os outros bolos, tá bom? Se você, a gente tem duas formas na verdade, né? Se você quiser, você pode deixar um vão entre essas cores. Não precisa ser um vão muito grande, porque quando a gente passar a espátula, esses vão vai se fechar e vai ficar certinho, tá bom? Tenta só, assim, vai colocar o chantilly no bolo, deixa 2 linhas pro amarelo, deixa 2 linhas pro azul e o restante pro tom de lilás. Vai depender mesmo do jeitinho que você quer que fique seu degradê. Se você quer fazer só um bolo com 2 cores, é muito mais fácil. Agora, se você quer fazer um bolo tipo arco-íris, com 6, 7 cores, aí é mais complicadinho. Mas aí você tem que medir certinho ali. Pode ser no olhômetro mesmo, que no final, a gente, dá certo. Mas você coloca assim: vai usar umas 7 cores no bolo, você coloca 2 linhas ou uma para cada, para cada cor. Tá bom? Não fica exagerando também, porque senão fica um maior que o outro. Quando você passar a espátula, vai ficar esquisito. Se ficou um pouquinho difícil de entender, espera só um pouquinho, tá bom? Que eu já vou mostrar na prática mesmo, a gente aplicando no bolo, que aí fica mais fácil de entender. Porque eu vou fazer dessa forma que eu falei pra vocês, de deixar um vão entre as cores. Mas, se você não quiser, também dá pra fazer unindo eles. Mas, eles se misturam mais rápido. Aí, tipo assim, o azul encostar no amarelo, ele vai ficar um tonzinho de verde. Então, assim, por isso que, dependendo da cor, eu prefiro optar por deixar esse vão. Porque automaticamente eles vão se fechar quando a gente passar o chantilly, a espátula, né? Passou o chantilly. Quando vir passando a espátula de textura, eles vão fechar. Aí vai ficar bem bonitão. Que nem, ó, vocês podem ver agora. Pode ver que o amarelo ele não tá encostando no azul. E nem o azul tá encostando no roxinho. Eu, pra facilitar a minha vida, eu fiz o topo, coloquei um pouco de chantilly ali. E o topo eu já deixei alinhadinho, lisinho, pra facilitar. Porque eu não quero ficar mexendo tanto nessas laterais, tá bom? Então a gente já faz dessa forma. Agora sim, ó. Vamos passar a espátula, vai girando, girando, não para. Pode ver que os vão lá embaixo, eles vão se fechar. Se ficar um pouquinho falhado, algum espaço, aí a gente preenche com um pouco de chantilly. Não tem problema. Pega, ó, só vai tomar cuidado.
Pega com a manga de confeitar que fica mais fácil e tampa essas imperfeições. Por mais que passe um pouquinho pro roxo, que passe um pouquinho pro amarelo, quando a gente alinhar a espátula que vem raspando, ele vai ficar certinho, tá? Ele vai ficar do jeitinho que tá aí. Então não tem problema. Então vamos lá, novamente, ó. E evita passar várias vezes, tá vendo? Já consegui consertar? Ok, já tira a espátula, vê se tá faltando mais algum, conserta e acabou, sem ficar mexendo muito nessa decoração. Uma outra dica é, se você tá sentindo que o bolo tá ficando poroso, molhe um pouco essa espátula, tá bom? Ou você pode até borrifar uma aguinha geladinha nesse bolo, que também vai fechar os poros dela. Porque quando o chantilly vai passando um pouquinho do ponto, ele fica cheio de buraquinho, né? Cheio de poros abertinho, então não fica legal. Aí você pode fazer dessas duas formas. Se for pouquinho, molhe a espátula, passa que vai ficar tudo ok. Então, depois que a lateral do nosso bolo já tá perfeita, né, no detalhe que a gente queria, aí a gente arruma as quinas e o topinho. Ficou bem mais fácil dessa forma, porque como eu falei pra vocês, eu já tinha adiantado, deixado o topo liso. Então, ficou só as rebarbinhas da lateral, a gente ajeita, eu sempre gosto de fazer uma textura, alguma coisa em cima. Normalmente eu faço uma espiral. Então, eu coloquei uma espiral ali, peguei o pincelzinho, foi girando, pronto, gente, fez o efeito de espiral. Mas você pode fazer também com um palitinho, com garfinho, com a faquinha, ou até com o cabo da colher que dá certo também, tá bom? As quinas ali da parte da lateral, eles ficaram meio feinha. Então, eu fui arrumando só pra não ficar aquele efeito parecendo que não foi bem arrumadinho, sabe? Não foi bem liso. Então, não gostei, eu fui passando novamente. Por isso que vocês viram eu passando a espátula mais uma vez. Mas pode ver que quase não saiu chantilly. Foi mesmo só para arrumar as quinas da parte de cima. E esse efeito na parte de baixo ficou bem fininho, gente, mas era essa a intenção mesmo, tá bom? Porque a gente vai simular como se fosse um jardim mesmo. Eu vou vir colocando as grades, que é o topo, né? Tipo uma cerquinha, né? Bem uma grade. E vou fazer, vou colocar o restante dos topos na parte de cima. Então, assim, o bolinho assim parece muito simples. E parece que deu meio que errado, né? Mas calma que ainda falta o topo, que o topo mesmo que vai dar a cara final desse bolinho. E como vocês sabem, os topos simples, com papel foto, no papel 180 gramas, de papel foto normal, gente, que vocês compram em qualquer papelaria. Eu sempre faço aqui, que é os topos simples. Você imprime a imagem, recorta e coloca nos palitinhos. Esse a gente faz na confeitaria. Agora, os trabalhadinhos com 3D, flores saltadas, que levam um pouco mais de tempo e dá um pouco mais de trabalho, esses eu encomendo com a gráfica, porque aí facilita um pouco a minha vida. Porque seria muita demanda e eu não ia conseguir dar conta de fazer os doces, de fazer as encomendas e os topos também, porque aí exigiria um pouco mais de tempo. Como eu falei pra vocês, eu vou colocar os topos colado bem na frente desse bolo, só que todo esse topo que você encostar, ele tem que ter uma proteção, porque ele é papel. Então vai transferir sim o chantilly para ele. Esse papel que eu utilizo, ele é à prova d'água. Porém, se você colocar a parte de trás dele direto em contato com água ou algo assim do tipo, principalmente corante, ele vai transferir. Então fica todo borrado, fica bem feio. Então eu sempre passo uma fita, eu sempre tô falando isso pra vocês, porque às vezes o cliente pega, traz um topo, aí a gente só aplica no bolo, porque às vezes acontece, né? O cliente não quer mandar fazer o topo, ele quer comprar e ele mesmo aplicar. E às vezes fica feio o topo, porque transferiu. Então, assim, é bem interessante você saber um pouco dessa informação aí e passar pro cliente também. Gente, o nosso vídeo tá chegando quase no finalzinho. Eu vou fazer a aplicação do topo e mostrar ele finalizado pra vocês. Na verdade, é um kit festa, tá bom? Vou mostrar tudo bem bonitinho pra vocês. Mas se você chegou até aqui, você já sabe o que fazer, né? Curte esse vídeo porque ajuda muito o canal a crescer. Comenta aqui embaixo, nem que seja uma carinha, tá bom? Pra mim saber que vocês estão assistindo os vídeos. Compartilha com alguém e se inscreve no canal, porque eu tô soltando vídeo aí 3 vezes na semana. Então tem muito, muito conteúdo pra vocês assistirem. Tem receitinhas, tá bom? Tem as encomendas que a gente faz na confeitaria. Tem de tudo um pouco. Então faz isso aí que ajuda a gente, tá bom? Mas bora lá voltar então para a decoração desse bolo. Já fiz a aplicação da maior parte do topo, principalmente na parte de baixo. E eu sempre coloco, gente, porque antes, às vezes, acontecia o quê? De eu encostar a minha mão no bolo. Então, eu comprei essa pinça que tem uma ponta bem fininha. Então, eu seguro o topo ali e vou aplicando, facilita muito. Principalmente quando eu vou aplicar também aquelas pérolas, que são aquelas bolinhas de chocobol, facilita pra caramba, viu? Então, assim, se tivesse uma maior, ainda mais comprida, seria melhor ainda. Mas essa aqui já salva a minha vida bastante. Nosso bolinho tá pronto e eu vou mostrar pra vocês, gente, esse kit festa.
na nossa caixa cenário. Então, segura aí mais um pouquinho só para vocês verem como que ele fica bonitão na nossa caixa cenário. A caixa é feia, gente, mas quando a gente tira foto, fica super legal, tá bom? E essa foi a nossa encomenda de hoje, o nosso pedido. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Um beijão e até a próxima!